Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros orando a palavra. Todos os dias, como eu sempre digo, nós estamos aqui num propósito incansável de declarar a palavra de Deus e de alinhar a nossa oração com as promessas que Deus tem em sua palavra para nós. Nós cremos que a oração ela deve ser sempre feita com muita fé, mas deve estar cheia de expectativa nas respostas que Deus tem para a nossa oração. Uma oração precisa de respostas. Por quê? Porque a oração é o nosso diálogo, é o nosso relacionamento com Deus. E Deus já sabe o que nós temos a dizer, mas nós precisamos conhecer as respostas, os direcionamentos que Deus tem para nós. Então, além de todo o poder que existe na nossa relação com Deus através da oração, existe em nós a necessidade, a dependência de Deus e das suas respostas para que nós possamos conduzir a nossa vida de glória em glória, de vitória em vitória. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje estava aqui orando, buscando a Deus uma direção para compartilhar uma palavra com você e Deus me levou a um texto que há muito tempo, eu não meditava sobre ele. Como é bom, né? Deus renova a palavra dele no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento. E eu te convido a ler comigo essa palavra. Então, você pode abrir sua Bíblia comigo agora, lá no livro de Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É um dos 5 livros, né, que nós chamamos do Pentateuco, escritos por Moisés. Então, é o capítulo 32, versículo 30. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Então, se você quiser, como eu sempre digo, você pode dar uma pausa no vídeo e agora pegar a sua Bíblia, encontrar o versículo e acompanhar essa leitura comigo. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não estivesse vendido? Se o Senhor não os tivesse entregue? Olha que palavra que Deus está dando para mim e para você hoje. Essa palavra tem 2 princípios muito importantes para nós. Esse pequeno trecho que nós lemos aqui, ele traz 2 princípios que são muito importantes para nós obtermos as nossas vitórias, as nossas lutas e batalhas, sejam espirituais, sejam terrenas, seja de qualquer ordem. Preste bem atenção nesse texto. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Primeiro princípio que nós aprendemos aqui, o princípio de não estarmos sozinhos, o princípio da comunhão, da unidade. Deus nos chamou para andarmos com aqueles que creem como nós cremos. Como é difícil nós andarmos e seguirmos a nossa vida ao lado de pessoas que têm convicções de fé, convicções ideológicas, seja de qualquer natureza, muito diferente das nossas. Eu digo assim, de todas as vezes que eu tive a experiência de enfrentar circunstâncias ao lado de pessoas que não criam como eu creio, eu sempre tive muitas dificuldades e muitas vezes eu não consegui obter êxito, só por estar ao lado de pessoas que não tinham a mesma fé, as mesmas convicções do que eu. E por que isso acontece? Porque é a quebra de um princípio. E toda vez que nós quebramos um princípio da palavra de Deus, nós enfrentamos consequências. E o princípio da unidade, ele diz assim: ande com aquele que crê da mesma forma que você crê. Ande em unidade com aqueles que têm o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma esperança, que possui a mesma regra de fé e prática. Nós temos um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só palavra, um só Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos aliançamos
com as pessoas que creem como nós vamos prosperar. A nossa vitória é muito mais eloquente, é muito mais forte, ela alcança muito mais. Devemos andar com pessoas que creem como nós cremos. Não devemos nos colocar num julgo desigual com pessoas que não têm a fé que nós temos. Isso eu não falo no sentido de você se isolar das pessoas, de você deixar de se relacionar com as pessoas. Não, não é nada disso. Precisamos nos relacionar com todos os tipos de pessoas que Deus colocar no nosso caminho. É assim mesmo que a nossa vida deve seguir. Mas as nossas alianças, os nossos compromissos, os lugares onde nós vamos receber apoio, conforto, entendimento, aprendizado e sabedoria, tem que ser no meio daqueles que creem como nós cremos. Não podemos buscar o mesmo alimento espiritual que as pessoas que não creem como nós cremos buscam. Nós conhecemos a palavra. Infelizmente, nem todos creem como nós cremos. Nós cremos no nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que Ele é o nosso Deus. Cremos que esta aqui é a sua palavra e temos ela como regra de fé e prática. Nós temos somente as Escrituras como a única fonte de conhecimento acerca de Deus disponíveis para nós. Então, quando nós andamos em unidade, as nossas vitórias são muito maiores e muito mais eloquentes. Aqui o texto diz: 1 pode perseguir 1000, mas 2 perseguem 10.000. E o segundo princípio muito importante que tem na Escritura aqui diz o seguinte: se a sua rocha, ou seja, o Senhor, não os tivesse vendido, ou se o Senhor não os tivesse entregue, o segundo e mais importante do que o primeiro até, princípio que nós aprendemos aqui, é que as nossas batalhas elas são vencidas com o Senhor. Deus precisa nos dar a vitória. Deus precisa sempre nos dar a vitória. E Deus precisa no sentido de quê? De que nós precisamos dele para vencer. Não no sentido de que Deus tem que fazer aquilo que a gente pede. Não é isso. Mas é no sentido que Deus precisa, nós precisamos que Deus nos dê a vitória. Precisamos que o Senhor nos entregue a vitória sobre os inimigos, sobre as adversidades, sobre os problemas. E Deus, Ele nos mostra que quando nós estamos sozinhos, Ele não deixa de estar conosco. Mas nós não conseguimos lutar com grandes batalhas. Por quê? Porque existe um lado nosso, humano, com muitas limitações. E essas limitações, elas são diminuídas quando nós temos pessoas ao nosso lado para brigar, pessoas ao nosso lado para enfrentar as batalhas conosco. Não caminhe sozinho na sua fé. Não caminhe sozinho. Deus ama você, Deus está com você em todos os lugares, mas Ele estabeleceu um princípio, que a bênção dele acontece de forma muito especial quando nós estamos na comunhão daqueles que creem como nós cremos. A palavra nos diz aqui que se o Senhor não tivesse entregue, se o Senhor não estivesse à frente das nossas batalhas, nada disso seria possível. Mas é muito claro para nós que Deus conosco e nós com os nossos irmãos, com aqueles que creem como nós, teremos vitórias muito mais eloquentes. Imagine você, vence uma grande batalha, vence um grande desafio na sua vida, mas você não tem ninguém para te ajudar a viver o resultado dessas batalhas. Nós sempre precisamos de pessoas ao nosso redor, pessoas que vão lutar as guerras conosco, pessoas que vão nos ajudar a carregar aqueles despojos de guerra que nós conquistamos. O tempo da colheita na nossa vida, ele dá muito mais trabalho do que o tempo da semeadura. Quando você semeia, você joga em um grão. Você vai jogando grão por grão. Mas quando você colhe milhares de grãos. Eu lembro muito da plantação de milho que o nosso pai, meu pai, na minha casa, nos levava para plantar. Plantávamos 3 grãos de milho a cada 20 centímetros. Era apenas 3 grãos. Mas no tempo da colheita, cada pé de milho tinha pelo menos 3 espigas.
Então, no mínimo 3, se a gente pensar, cada grupo de semente dessa, nós tínhamos 9 espigas com quantas milhares de grãos, ou seja, o tempo da colheita. Se nós tivermos aqueles que são fiéis a Deus do nosso lado, aqueles que creem como nós cremos, nossa vitória vai ser muito maior. A nossa capacidade de alcançar voos muito mais altos, de conquistar coisas muito maiores, porque Deus tem uma bênção especial. Quando nós vivemos em comunhão com os irmãos, quando nós andamos em comunhão com aqueles que creem como nós cremos. Por isso eu quero te deixar essa palavra de encorajamento hoje. Não se afaste daqueles que creem como você crê. Não se afaste daqueles que professam a mesma fé que você professa. Não se afaste daqueles que proclamam a mesma palavra e creem no mesmo Deus que você crê. Porque é nesse encontro, é nesse ambiente de comunhão, é nesse ambiente de unidade que você vai viver as maiores vitórias da sua vida. Deus tem uma promessa. Quando os irmãos vivem em união, o Senhor derrama bênção e vida para sempre. Está ali no Salmo 133. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce pela barba e escorre até a gola das vestes de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Unidade. Ande com quem crê como você crê. Conte as suas bênçãos para quem crê como você crê. Conte as suas lutas para aqueles que crê como você crê. Porque eles vão entender, eles vão lutar com você, vai guerrear as guerras com você e vão estar com você no momento da vitória. Porque as pessoas que estão afastadas, que não entendem os princípios da palavra, as pessoas que ainda não entenderam o favor de Deus, muitas vezes elas vão te desencorajar a ter fé, elas vão desencorajar você a cumprir aquilo que o Senhor te chamou para cumprir e fazer, porque a visão mundana e natural, ela nos coloca num lugar assim, de muitas limitações, onde a fé não é o principal valor, mas é aquilo que você consegue fazer com a força do seu braço, do lado do Senhor, do lado das coisas de Deus. A nossa fé nos leva a acreditar e fazer coisas que são muito maiores do que aquilo que a gente podia imaginar um dia na nossa vida. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse encontro que o Senhor nos deste nesse dia. Que o Senhor possa gerar compreensão em cada coração que ouve essa mensagem agora, da necessidade de andarmos com aqueles que creem como nós cremos, de estar ao lado daqueles que professam a mesma fé, de estarmos, Pai, aquecido com os irmãos de fé, com aqueles que se edificam e se suportam na palavra do Senhor. Pai, quebra do nosso meio toda divisão, tudo aquilo que vem separar irmãos agora, que o Senhor lance por terra, que o Senhor libere agora, Pai, uma palavra de unidade, Pai, de comprometimento uns com os outros, que o Senhor coloque pessoas certas nos nossos caminhos, pessoas que vão nos abençoar, pessoas que serão abençoadas por nós, pessoas que vão agregar valor na nossa caminhada. Tire do nosso lado todos aqueles, Pai, que vêm apenas para trazer um conflito, trazer pesos e dificuldades, a não ser que o Senhor tenha um propósito, Pai, de transformar a vida deles. Eu te peço que o Senhor nos livre de todo aquele que é apenas uma pedra de tropeço no nosso caminho, mas que o Senhor coloque pessoas certas ao nosso lado, para que a nossa fé seja edificada e que possamos viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra diz que quando nós temos um parceiro de fé, nós vencemos batalhas exponenciais para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando, guiando os seus caminhos e não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque nós vamos continuar aqui para a glória de Deus, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.